Boa tarde. Hoje, 11 de setembro de 2022. Joel Goldsmith, um autor que eu gosto muito, que eu trabalho, vocês já sabem, diz que a nossa vida espiritual começa quando nós procuramos a solução para algum problema, um problema terreno, material, como saúde, emprego, companhia. E eu não concordo com ele. Eu acho que a maioria dessas pessoas que procuram esse tipo de solução, não logo encontrem ou não, voltam para a sua vida material, para os apelos do mundo, que são muito fortes. Tá? Elas não estão muito aí com uma vida espiritual, não. Eu acredito muito mais em vocação, pode vir de outras vidas, e mesmo com vocação, o que nos chama para a vida espiritual é um processo de desilusão. Desilusão. Então, o carro do ano não satisfaz mais, uma casa maior não satisfaz mais, o príncipe encantado era humano, a princesa encantada era humana também. Então, as coisas não preenchem mais um vazio que nós temos dentro de nós, e que é um espaço para Deus. E a gente, quando se esquece disso, começa a procurar no mundo o que o budismo chama de desejos, e que são o grande obstáculo para a nossa realização e para a nossa iluminação. Então a gente deseja preencher esse nosso vazio interior com as coisas do mundo e não vai conseguir nunca. Tá? Porque esse vazio pertence a Deus. É um vazio infinito e só pode ser preenchido pelo infinito. Essa que é a grande verdade. Então, nós somos chamados para a vida espiritual quando a gente começa a se desiludir. A desilusão é o que a própria palavra está falando. Desilusão. Então, nós passamos a vida construindo castelos de areia. Né? E aí, como a imagem ilustra, nós temos inclusive um adulto, né? Construindo as ilusões e uma onda ameaçadora por trás dele. A onda não ameaça nada. A onda é o que ela é. Então, o movimento natural, né, da vida é levar os castelos de areia. Os castelos de areia são nossas projeções mentais. Então, chega uma hora que a desilusão é extremamente saudável. Desilude, não mais iludir. Então, a desilusão é um remédio amargo, mas é um remédio. E nós, pela desilusão, nós voltamos à realidade. E aí, sim, recobrar a lucidez é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Então, a desilusão é o começo de um despertar espiritual. Tá? Então, é assim que eu vejo a coisa. Nós precisamos nos desiludir. Isso é muito importante. Trago a vocês, então, também a imagem desta carta do tarô, uma carta que chama A Torre, ou Casa de Deus. É uma carta que simboliza a desilusão. Na verdade, essa torre que vocês estão vendo aí, desmoronando, é a Torre de Babel. Desmoronando toda a nossa arrogância, a nossa pretensão mental, a nossa vaidade, os apelos do mundo, como eu falei. Então essa carta simboliza a desilusão. E a desilusão, como eu disse, é um remédio amargo, mas é um remédio. Então, a desilusão é a visita da verdade. A desilusão de agora será a bênção do depois. Chico Xavier. O arrependimento é a chave que abre qualquer fechadura. Pensamento rabínico. O arrependimento, no caso da desilusão, se referir a nós mesmos. Então, o arrependimento, o que é o arrependimento? Não é uma tomada de consciência? Então, ele é um chamado à verdade. Vocês vejam a sabedoria que tem nessa carta, que é um jogo de símbolos, no sentido junguiano mesmo. Um manual do bem viver. E uma determinada carta, então, vai falar desses nossos processos de desilusão.
que para os caminhos andarem para frente e para cima, para uma elevação da consciência, é necessário, primeiro, um processo de desilusão com as vaidades do mundo, com os apelos do mundo. Tá? Então, é assim que a nossa vida espiritual começa, com uma desilusão. Aí, aos poucos, nós vamos encontrar a paz, a felicidade que só Deus pode dar. Não é uma euforia louca, tipo carnaval, uma felicidade baseada, fundamentada na paz do espírito, né? E é uma felicidade eterna, é uma paz eterna. Então, no mundo humano, nós estamos no fluxo do tempo, nas nuvens que passam, nas coisas que acontecem. Então, quando nós vamos para o céu que está por trás das nuvens, esse céu é infinito, é eterno, e ele é o agora, eterno, fora do tempo. Então, quando a gente eleva essa consciência no nível de Deus, então nós estamos no caminho espiritual. Mas para isso, até então, nós estávamos no meio das nuvens, vivendo a ilusão das nuvens. As nuvens, inclusive, em estados de tempestade, muitas vezes. E a gente precisa sair desse nível da tempestade e ir para a consciência por trás das nuvens, no nível do céu eterno. Como Jesus falou para os discípulos quando estavam a se afogar num barquinho. Ele veio andando nas águas e disse: coragem, eu sou o nome de Deus. Então, a nossa vida espiritual começa aqui, né? Com a desilusão dos valores mundanos, com os apelos do mundo. E aí a gente começa a se entregar a Deus. Quando a gente se entrega a Deus, então a gente começa a viver esse versinho de Santa Teresa d'Ávila. Ide, bens do mundo, ide, vidas vãs, ainda que tudo se perca, só Deus basta. E assim nós somos chamados a viver a vida espiritual e descobrir que só Deus basta. Deus é a nossa verdadeira natureza, é onipotente, então não há outro poder do qual a gente deva temer. Né? Ele é onisciente, ele sabe das nossas necessidades e ele é onipresente. Então, ele é o Deus da vida, eu estou vivo, ele é onipresente, ele está em toda parte. Então, se ele é onipresente, ele está em mim também. Em você que me assiste aqui agora, também. Agora, no nível da consciência do céu por trás das nuvens. Aceite o chamado do Espírito. Agradeço, agradeço, agradeço. Uma semana de paz para todos.